Bonjour! Então chegamos ao ascendente em Sagitário para as previsões de 2022. Lembrando que horóscopos são orientações gerais. A gente só consegue fazer uma avaliação assertiva dentro de um mapa se a gente tiver um mapa em mãos. Aqui é legal para quem estuda astrologia compreender essa dinâmica das áreas da vida. Por isso que é interessante olhar os horóscopos que são escritos por astrólogos com essa dinâmica através do ascendente. Então, se você quer entender como que são feitos os horóscopos, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Se você quer entender melhor todo esse processo que a gente começa agora em dezembro de 2021 até 2023, do eixo dos eclipses de Touro e Escorpião, também tem um e-book aqui para você baixar com bastante informação. Então, vamos lá, né, sagitarianos de ascendente. Vocês já começam o ano de 2022 com Marte, né, no signo de vocês. Marte em Sagitário, o que representa Marte? Marte representa a assertividade, a coragem, a vontade, né? Só que Marte também representa cortes, representa riscos, representa agressividade. Então a gente pode ter um movimento aí bacana, por exemplo, se você quiser tomar alguma iniciativa. Lembra que Sagitário é um signo mutável, então precisa de uma certa adaptabilidade. Só que Júpiter, que rege Sagitário, que rege o seu ascendente, ele começa o ano já em Peixes. E a dinâmica de Peixes e Sagitário é uma quadratura, tá? Quadratura, imagina que é como os pontos se conectam, né? Uma conversa. Quadratura é um aspecto um pouco tenso, tá? Então a gente tem Marte, que tem uma tendência maléfica, embora ele não tenha nenhuma dignidade ali no seu ascendente. Sagitário dá um cutucão ali com Júpiter, que tá numa dignidade. Júpiter tá mais forte, digamos, né? Existe algum processo aí que de repente você vai ter que tomar uma decisão ou você vai ter que observar muito quais são, digamos, as dinâmicas que estão acontecendo, que estão ligadas à sua vida privada, à sua vida íntima, porque Júpiter em Peixes, ele passa onde? Ele passa lá na sua casa 4, tá? Deixa eu colocar meus risquinhos aqui que são amados e odiados. Ele tá aqui, tá? Ele começa o seu ano na casa 4. Então, Marte, que está aqui no seu ascendente no início do ano, ele olha, né, cutuca, ele provoca, digamos assim, essa posição de Júpiter, tá? Cuidado com as coisas que podem, às vezes, sair um pouquinho do controle. Sabe quando a gente, às vezes, toma uma atitude ou se posiciona de uma maneira e as coisas tendem a sair um pouquinho do controle porque elas aumentam na sua proporção? Principalmente se tem coisas que mexem muito com o que você acredita, tá? Com as coisas que você realmente vê como certo ou como errado, a sua verdade. E podem envolver situações familiares, tá? Situações ligadas ao seu passado, com pessoas, né, com quem você tende a conviver, digamos, de uma maneira mais íntima, tá? Ou até questões ligadas a propriedades, tá? Bom, depois a gente tem também, desde esse início de ano, Vênus retrogradando em Capricórnio. Capricórnio no seu mapa está ligado à área 2, a área do seu din-din, do seu dinheiro, da sua bufunfa, né? A área 2, ela remete ao quê? A como eu ganho, como eu gasto e como eu administro o meu dinheiro, tá? A casa 2 são todos os recursos que eu utilizo, mas que vêm até a mim, principalmente através de um esforço próprio, né? Já que ela é a segunda casa da casa 1, né? Quem fez o curso de direcionamentos, a gente vai entendendo nessa dinâmica das casas, em relação, inclusive, à abertura, né, de conceitos através da técnica de derivadas, né? Mas a casa 2, então, ela remete a todo o esforço, né, do indivíduo em relação aos seus recursos. Então, é um bom momento para você revisar, reavaliar e refletir como que você está gerenciando o seu dinheiro e as suas finanças, tá? Lembrando que a casa 2, né, ela aqui é regida por Saturno, tá? Saturno está onde? Na sua 3, tá? Então pode existir questões de finanças também, mas que envolvam pessoas próximas a você, irmãos, primos, parentes, pessoas do seu meio mais imediato. Aqui também pode ser interessante, por exemplo, nesse processo de reflexão em relação às suas questões financeiras, será que não existe algum potencial aí de conhecimento que você tenha, em que você possa passar informação, de repente ensinar, que de repente possa te trazer uma renda, né? Porque a gente tem uma correlação aqui de 2 com 3. E outro ponto, Vênus remete à casa 11 do seu mapa, que é a casa de Libra, né? E a casa 6, que é a casa de Touro, porque Vênus rege o signo de Libra e o signo de Touro. Então a gente tem a área 6, que era do trabalho, e a área de ganhos da carreira. Então perceba que a gente tem um impacto muito interessante na questão financeira. Pode ser um baita de um potencial, tá? Mas em signo de terra, a gente tem que, ainda mais com uma retrogradação, né? A gente tem que parar, sentar e pensar de maneira estratégica, né? Porque às vezes a gente tem trocentas mil ideias, a gente abre várias frentes, né? Ainda mais ascendente Sagitário, mas a gente tem que
ter um processo para as coisas, sabe? Começar a ir até o fim, até pra gente ter tempo suficiente para mensurar. Aliás, esse é um bom posicionamento aqui, né? Quais são as suas métricas nas questões ligadas às suas finanças, tá? E como remete à casa 6, qual é o dinheiro que também tá ligado ao que você... ao seu trabalho, né? Ou à sua produtividade, ou ao que você executa no seu dia a dia, tá? Como que estão os ganhos da sua carreira? A casa 11 ela é uma casa de expressão social, né? Então, por exemplo, redes sociais. Existe alguma possibilidade de ganhos, de repente, através de redes e internet? Se você já está nesse campo, né, como é uma retrogradação, ali pode ser um momento de você refletir se as coisas que você está executando estão te dando o retorno que você quer ou se tem alguma maneira de aprimorar, tá? Bom, depois a gente tem, então, Júpiter, né, em peixes, aqui, como eu falei antes, mergulhado na sua casa 4. Pode ser um ano, principalmente essa primeira etapa do ano, aí até maio, de muitas questões ligadas à sua família de origem, à sua terra natal, imóveis, propriedades, questões, né, da vida privada e da vida íntima, dessas pessoas com quem você tende a conviver. Esse Júpiter, ele vai, né, nessa dinâmica do ano, ele vai para 5 e depois volta para 4. Então existe uma dinâmica com crianças, com filhos, né? Caso isso faça parte, claro, do seu cenário de vida já, né? Depende muito do momento em que a gente está. E pode ser um processo de revisão de como as coisas estão sendo gerenciadas também nessa dinâmica familiar, tá? Bom, aqui a gente também pode ter oportunidades, de repente, de mudar de lugar, mudar de casa, viagens, tá? Marte tem uma tensão com Plutão e Saturno no início de abril. Então, Marte tá lá, né, em Touro, cutucando a sua área de saúde e a sua área de trabalho, tá? Que é justamente onde está o foco do desenvolvimento nodal, ou seja, dos eclipses, tá bom? Então, até 2023, metade de 2023, é um momento muito importante de estruturação na questão do seu trabalho, da sua rotina, do seu cotidiano, você olhar para a sua saúde, né? Tudo que você faz rotineiramente que tem um impacto no seu bem-estar, tá? É um processo, são 18 meses, eu brinco que é tipo um ping-pong, tá? Então, com o que você trabalha, né? Isso tá te dando retorno, você tá com esse comprometimento mesmo forte, né, na execução das coisas. Quais são os padrões, né? Porque esse escorpião, ele tá lá na sua 12, né? Quais são os padrões que você percebe de autossabotagem, de repente, que você tem uma tendência a continuar sempre fazendo? Existe alguma coisa que, de repente, você tende a procrastinar na questão do seu trabalho e que você percebe que existe alguma coisa por trás? Qual é a dificuldade da casa 12, né? A casa 12 ela é uma casa muito introspectiva, né? Ela é uma casa de perdas, então a gente tem que cuidar também, às vezes, da gente ficar tão... assim, parado nos padrões que a gente tem, às vezes de uma maneira um pouco inconsciente, isso pode gerar perdas, né? Não é um momento de ficar isolado, é um momento onde você vai realmente focar no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina, ou nos seus corres, né? Como a gente fala aqui em São Paulo, tá? E é um processo de desprendimento de antigos padrões de comportamento, tá? E isso pode estar muito ligado esse ano às suas relações, tá? Relações amorosas, relações de trabalho, tá bom? Porque a gente tem uma correlação de Marte, que rege essa área 12, e essa área 5 também, que é a área do amor, né? E a gente também vai ter uma retrogradação lá na 7 mais pra frente, tá? Então, cuidado com esse processo de tensão, por quê? Porque aqui cutuca a onça com a vara curta, né? Principalmente nas questões do seu dia a dia, nessa administração, se envolvem outras pessoas, né? A gente tem o Saturno passando pela sua área 3, tá? Então, existe um grande aprofundamento nessas relações com pessoas próximas. E, às vezes, a gente vê muita coisa acontecendo na vida dos irmãos, caso você tenha, ou de pessoas muito próximas a você, que pode ser um pouquinho tenso também, tá? Não seria nada novo, porque essas quadraturas, elas já vêm se desenvolvendo, né? Desde 2020, 2021, tá? Ali pode ser só ter, digamos, um piquinho, né? Um pico um pouquinho maior, tá? A gente tem Júpiter e Netuno em conjunção ali na metade de abril, na sua área 4. Então, atenção de novo para aquelas questões familiares, para as relações familiares, né? Tem um ponto aqui que às vezes, a gente enxergar, enxergar no sentido de ter uma sensibilidade maior para essas questões, tá? De um lado bacana, a gente pode ter essa questão mais inspiracional, de estar conectado, né, com os assuntos do passado, com a família. Só que Netuno, como eu sempre falo, joga uma certa cortininha de fumaça. E às vezes a gente não tem tanta noção da realidade. A gente acha que a gente acredita, a gente tem fé, mas é importante ter um pouquinho de cautela, tá? Porque a gente tem muita coisa direcionando para, né, para a Terra, que é a parte prática da vida,
para você ver se essa sensibilidade, se essa percepção, se essa intuição, ela tem respaldo na vida real, né? Então, observa essas relações familiares, né? Observa como que tá essa dinâmica, tá? Por exemplo, pode ser que surja realmente alguma oportunidade, digamos, eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Vou mudar de casa, tá? E aí, por exemplo, onde que pode estar essa questão da névoa, né? Você encontra um lugar, nossa, é maravilhoso, é lindo, ai, que decoração maravilhosa, vai ser isso aqui. Aí você, quando você muda, né, tem alguma coisa que você não enxergou, que você não viu porque você estava deslumbrado com algo, sabe? Sei lá, não tinha, sei lá, não tinha luz do sol, sabe? Não tinha luz natural, é uma coisa que te incomoda depois, mas isso não foi percebido antes, tá? Isso é um exemplo prático, tá? Pode ter várias coisas aí, a gente sabe que cada pessoa tem a sua individualidade natal, tem aí as configurações do seu mapa planetárias, tá? Isso aqui são só exemplos gerais, tá? Bom, então, a gente tem o eclipse de Touro, né? Então, dia 30 de abril e no dia 8 de novembro. Então, observa essas semanas principalmente, tá? Porque tem um foco muito grande na questão da sua saúde, do seu trabalho, da sua rotina. Como a casa 6, ela é a casa 12 da casa 7, pode ser perdas também, aliás, pode ser um ano também de você administrar perdas em relação ao relacionamento ou às relações no geral, tá? Depois a gente tem os eclipses de Escorpião, então dia 16 de maio e 25 de outubro, que é um processo de desprendimento do que realmente não cabe mais na sua vida, tá? Isso pode ter um caráter muito emocional. Aquelas coisas, às vezes, que a gente tem uma grande dificuldade de se desligar, porque existe um elo emocional muito... às vezes que a gente nem... Putz, o difícil aqui é que a gente nem percebe, sabe? Sabe pode ser uma relação, pode ser padrões de comportamento, sabe aquelas coisas que volta e meia a gente cai ali naquele mesmo padrão e a gente se olha e a gente diz, não é possível que eu tô fazendo a mesma coisa de novo, né? Esse processo de 18 meses até a metade de 2023 é um momento de amadurecimento muito grande. Porque 2022 é um ano de travessia, certo? Então a gente está numa margem do lago, a gente vai atravessar para chegar na outra margem. A outra margem é 2023. 2023 tem um marco muito importante, né, astrológico, a gente tem vários movimentos. E a gente precisa o quê? A gente precisa ir entendendo quais são as bagagens que só estão atrapalhando nessa jornada, tá? Só que o se desvencilhar aqui, ele pode ser um pouco doloroso por causa da questão emocional, porque a gente se sente seguro naquele lugar, né? Só que aquele lugar, aquela pessoa, aquela situação não cabe mais na nossa vida. E provavelmente, se você está ouvindo isso, você já farejou o que é, tá? Porque não é necessariamente novidade, tá? Então é um processo, tá? E é para você olhar as coisas práticas, o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá, e, né, focar realmente em estruturar a sua vida a partir do que você deseja, do que você acredita, sabe? As pessoas que você quer contigo daqui para frente, qual é o tipo de trabalho que você quer, como você quer executar, o que você pode aprimorar, tá? Então, esse é o foco, né? Depois a gente tem também uma quadratura de Saturno com o nó do norte, tá? O nó do norte ali, como eu falei, ele está em Touro, né? Então a gente tem um foco muito grande esse ano na questão do trabalho, né? Então, se você desenvolver cada vez mais ou aprimorar cada vez mais o seu trabalho, a sua rotina, se você trabalha com produto, se você trabalha com serviço, é um excelente ano, só que assim, vai exigir muito trabalho, tá? Então, abrace essa causa, pode ser um pouco desgastante, mas você vai ter a recompensa, tá? Pode ser alguma tensão, às vezes, com irmãos ou pessoas próximas, ou às vezes você, porque o mapa representa pessoas na nossa vida também, né? Você percebendo pessoas próximas de ti passando por esses momentos tensos também, tá? Uma grande atenção na questão da sua saúde, tá? Então, como que tá a sua rotina, né? Como que tá a sua saúde, como que estão os exames, como que tá a sua alimentação, tá? É importante ter um pouquinho mais de atenção para isso do que naturalmente você já dá, tá? Júpiter entra em Áries a partir do dia 10 de maio. Áries no seu mapa representa a casa 5. A casa 5 ela é uma casa benéfica, tá? Ela é uma casa que faz aspecto com o ascendente, tá bom? Ela é uma casa que está ligada ao amor, ao prazer, ao sexo por divertimento, à nossa autoexpressão, à nossa criatividade, aos talentos e aos hobbies. Então, observe essa entrada de Júpiter aí, no dia 10 de maio, né? Porque pode também trazer oportunidades interessantes para você. E essas oportunidades, às vezes elas já estão sendo, digamos, gestadas há um tempo, sabe?
Pode também ser, aí depende muito do seu objetivo de vida, do seu momento de vida, né? Mas a gente sabe que Júpiter é um dos significadores de filhos, né? Então, entra na casa de filhos, logo, potencial de gravidez ou de envolvimento com questões ligadas a crianças na sua vida. Então, não necessariamente é sua, né, gravidez. Pode ser essa conexão mais forte com crianças no geral, tá? Bom, a gente tem um Marte, então, conjuntando Urano ali no início de agosto, tá? Que é um cutucão da onça com a vara curta, né? De novo ali na sua área de trabalho e na sua área de saúde, tá? Então tem um pouquinho de atenção. Às vezes coisas inesperadas podem acontecer. Cuidado, às vezes, com pequenos acidentes, né? E principalmente com, assim... Às vezes a gente está procrastinando, a gente está deixando e acontece alguma coisa que vem para tirar a gente dessa, sabe, dessa inércia, tá? E num primeiro momento a gente não gosta muito, mas é necessário, tá bom? Romper com o padrão ali. Depois a gente tem Júpiter voltando para Peixes, né? Então ali no final de outubro, tá? Júpiter volta para fechar alguns assuntos que de repente ficaram pendentes ali do início do ano, né? Desses primeiros 3-4 meses de 2022. E está muito ligado às questões de propriedades, família, digamos, questões do seu passado, tá? E é para você fechar esse ciclo, tá? Às vezes é legal você ver o que estava acontecendo há uns 12 anos atrás, mais ou menos por volta de 2010, né? 2009, 2010. Não que vá ser a mesma coisa, mas às vezes se tinha um fechamento de ciclo lá, representa esse fechamento de ciclo, é mais ou menos parecido no ponteiro astrológico, tá? Óbvio que são 12 anos à frente, então teoricamente a gente está mais maduro, né? E vivendo, claro, um outro contexto, tá? Mas os conceitos, eles podem reaparecer, tá bom? A gente tem Marte entrando em Gêmeos no dia 20 de agosto, tá? Marte entra na sua área 7. A área 7 é uma área muito importante porque ela é angular, né? E ela representa relacionamentos, né? O outro na sua vida. Então, eu quero que você observe essa semana do dia 20 de agosto, principalmente se você tem 18 anos completos naquela data, né? 18 anos, 30 anos, 42 anos, 54 anos, tá? Principalmente nessa relação que pode ser amorosa, pode ser uma parceria comercial, pode ser a questão de inimigos, né? Porque Marte entrando ali em Gêmeos, ele traz às vezes uma ênfase em alguma conversa muito importante, em algum posicionamento, né? Que às vezes pode vir de você para uma outra pessoa ou vice-versa, né? Porque a casa 7 ela representa o outro na nossa vida, tá? E como esse Marte ele vai retrogradar a partir de outubro, né, até o final do ano, pondere, já veja o que aparece, porque depois vai ter um tempo muito assim ligado a uma certa ponderação. Ponderação de qual atitude você tem que tomar, qual posição, né, você tem que decidir. Aqui também, essa ponderação que vem forte de outubro até o final do ano, é para você refletir principalmente em como agir depois, tá? Lembrando que Marte rege a sua 5, então pode ser alguma correlação, por exemplo, nas relações, né? Se existem crianças, filhos, pode ser alguma ponderação em relação a isso, tá? A gente tem um Marte regendo a 12, né? Então, às vezes, por exemplo, perdas ou desentendimentos que venham através das relações, tá? O que é importante aqui? Observa a informação, né? Não vá assim no primeiro ímpeto de já responder, de já querer, né? Aquela velha história. Calma, dorme com a informação, seja muito estratégico para depois você tomar uma decisão, tá? E vá observando, né? O que as pessoas também te trazem nessa interação 1 a 1 de informação para você, porque pode ser útil, tá? A gente tem as retrogradações, então, de Mercúrio acontecendo nas cúspides de Terra e Ar, tá? E eu acho muito interessante porque no último ano a gente teve as retrogradações de Mercúrio em Ar, no próximo ano vai ser em Terra e agora em 2022 a gente está com o recheio de sanduíche, né? Que é justamente começa em Ar e vem para Terra. Então existe uma reflexão super mental, né? E depois a execução, né, dos assuntos desta reflexão. E, claro, todas as questões clássicas de Mercúrio retrógrado, né? Então, questões ligadas a transações bancárias, transações eletroeletrônicas, a compra de eletroeletrônicos, né? Toda a questão da informação, da comunicação, a gente tem um pouquinho de atenção redobrada, né? Bom, do dia 14 de janeiro até
4 de fevereiro, a gente tem essa retrogradação na cúspide de Aquário com Capricórnio. Então, isso aqui pega bem nessa cúspide aqui do seu mapa, tá? Pode ser assuntos que tenham uma correlação financeira, que estejam, de repente, ligados a cursos, não sei se faz parte do seu cenário, né? Hoje em dia, com o digital, isso é muito comum. Mas pode ser também a interação com pessoas próximas a você, então, irmãos, né? Às vezes que tenha uma decisão, de repente, financeira. Se você, na sua vida, tem essa questão de deslocamento, às vezes, poxa, agora eu preciso me deslocar muito para o ambiente de trabalho, né? Vamos ver como que vai ficar até 2022. Às vezes, toda essa rotina de pandemia começa a mudar um pouco e as pessoas começam a voltar a ter um trabalho presencial. Como que fica, né? Essa dinâmica de volta, né? Depois a gente tem... e também observa aqui, desculpa, a comunicação com irmãos, né? Essa troca, tá? Com pessoas próximas a você. Não só irmão, mas pessoas do seu convívio, tá? Se você for fazer, de repente, alguma viagem curta, como que tá a documentação, como que tá o seguro, né? Cuidar com essa questão de documentação e documentos. Depois do dia 10 de maio até 3 de junho, a gente tem na cúspide da 7 com a 6, tá? Isso aqui também é bem poderoso, porque esse Mercúrio, ele começa, né, domiciliado numa casa angular, e aí ele vai para essa área muito forte de execução ali, tá? Então, é um momento muito importante, às vezes pode ser uma conversa muito importante com parceiros, com sócios, né? E é importante que a conversa, a parte da informação seja muito bem orquestrada. Por quê? Porque provavelmente dali vai ter uma execução importante, tá? Para estruturar algo, para dar uma certa consolidada em algum ponto pendente dessa relação, tá? Depois a gente tem a questão do dia 10 de setembro até 2 de outubro, que está na cúspide de Libra com Virgem. Aqui também pega uma área angular, né? Então começa na casa 11 e vai para a casa 10, tá? Aqui, caso você lide com redes sociais e internet, né? Como que está aí a sua exposição pública? O que você sabe que você precisa estar fazendo, mas ainda não está, né? É um momento muito importante para refletir ou até fazer um planejamento em relação ao tipo de conteúdo, de repente, que você possa explorar. E pode ser também, às vezes não é ligado a redes, mas grupos em que você transita que tem a ver com a sua carreira. Quer ver? Vou dar um exemplo. Se você é advogado, você tem uma conexão com a OAB, certo? É um grupo, né? Uma associação ligada à sua carreira. Como que está a sua voz dentro dessa organização, né? Existe, de repente, alguma coisa pendente, tá? Claro, aqui foi só um exemplo, né? Mas existem outros N exemplos. O que é importante aqui é realmente usar um certo planejamento de longo prazo, que vem de uma reflexão de ideias, né? E pode, inclusive, gerar muitos ganhos para você, né? Porque a casa 11 é a casa, né, a segunda casa da casa 10, tá? Como a gente já estudou, quem fez o curso de base lá de direcionamentos do mapa natal, na técnica de derivadas, né? O curso do workshop também, o caminho do dinheiro, a gente vê todas essas relações, né, das casas financeiras no mapa, né? Então, casa 2, a casa 8, a casa 11, tá? Então pode ser um momento muito importante para você pensar no longo prazo, né? Como que está o seu planejamento em relação à sua carreira, aos seus objetivos? Como que você explora a questão da comunicação, né? Como que você explora hoje num mundo extremamente dinâmico de informação, a informação que tanto que você consome quanto a que você passa para os outros, né? Como que está essa troca de informação, já que Gêmeos é ligado a Mercúrio, né? Rege a sua 7, na sua vida. Então, a comunicação, de repente, com o cônjuge, com o namorado, com o sócio. A comunicação, por exemplo, se você tem cliente, se você atende, né? Como que tá essa dinâmica, tá? Como que você pode aprimorar cada vez mais essa dinâmica, tá bom? Bom, esse é um horóscopo, então, geral, né, para o ascendente em Sagitário. Como a gente tem mudanças de Júpiter, que é o seu regente, tá? E principalmente essa entrada ali, né, na casa 5, a partir do dia 10 de maio, e lembra que a gente vai ter, né, em maio já o Júpiter, que é a regência do seu ascendente, e Marte. Então, inclusive, se você tiver, por exemplo, imagina ali dia 10 de maio para frente, né? Com 28 anos, 40 anos, 52 anos, observa aqueles finais ali, aqueles 15 dias finais de maio, para ver se vem alguma oportunidade nova, se vê alguma novidade, tá? Porque Júpiter entrando em Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? Eu brinco, ele fecha uma porta para abrir outra, tá bom? Bom, eu espero que o seu 2022, né, seja uma travessia bacana, onde você compreenda realmente, né, qual é as coisas que você acredita e as que você precisa deixar para trás, para que você consiga estruturar, tá? Estruturar, porque a partir de 2023 a gente entra num outro cenário, tá bom? E para você tem um fechamento bem importante, né? Depois, nos horóscopos de 2023 a gente fala sobre isso, tá bom? Abraço e feliz 2022.